Sejam bem-vindos a esse episódio especial do Território LNB. Hoje, eu, Marcel Pedrosa, estou encarregado de apresentar essa resenha, digamos assim, que vai ser diferenciada. A gente vai escolher os nossos quintetos da LDB e, para isso, eu estou muito bem acompanhado de caras que estão muito engedrados nessa LDB, de muita propriedade no basquete nacional. Começando pelos mais velhos, é claro, vou apresentar meu parceiro, grande amigo Guilherme Tadeu, responsável aí por um dos maiores fenômenos de criação de conteúdo do basquete aqui no Brasil, com o Café Belgrado, e um cara que conhece a LDB desde a LDO lá de 2011, né, Gui? E hoje foi o criador de conteúdo, junto com o Café Belgrado lá, pessoal, onde mais passou os jogos da primeira etapa da LDB. Gui, é um prazer ter você aqui com a gente. Que isso, o prazer é meu. Já falei pro Doug que a Liga chamar pra gente a convocação. É o nosso basquete, LDB. A gente teve muito orgulho de ter feito essa cobertura, né? Essa primeira fase, né? Então, quando ele falou que a gente ia fazer isso aqui, eu fiquei amarradaço, ainda mais com esse elenco aqui, né? O Marcel, meu velho companheiro, e o Arthur aí, que tá fazendo um trabalho belíssimo aí, ano após ano. É isso mesmo, eu não vou falar Big Tree aqui que os caras vão ficar com ciúmes. Mas, Arthur, vou te apresentar como eu acho que você tem que ser apresentado. Arthur Salazar, o criador do canal Posterizamos, hoje a pessoa mais influente no basquete de base no Brasil. Seja bem-vindo, Arthur. Que moral, hein, Marcel? Que isso? Não, mas, pô, agradecer também. É exatamente isso. Se a Liga chama, a gente tem que estar. Tô muito feliz. Foi muito boa essa primeira fase da LDB, primeira etapa da LDB. Tô muito ansioso para o que a gente tem pela frente e, pô, não preparei muita coisa para esse quinteto, mas a gente vai na hora, mas agradecer o convite, vai ser muito bom. Só antes eu já vou fazer assim, ó, no draft eu vou cornetar os seus quintetos lá que você escolheu com o CBC, hein? Fique esperto, hein? Tá bom. Brincadeiras, já apimentando o nosso draft, que vai ser muito gostoso. Não, mas, Gui, queria saber de você, que eu falei, você lá atrás cobriu a primeira LDB, então LDO lá com o nosso glorioso Basqueteria, e hoje com o Café Belgrado, você teve essa oportunidade de fazer a transmissão do jogo no seu canal, mostrar para o mundo, né, a LDB. Eu, como um dos maiores entusiastas da LDB, eu falo que a LDB é meu campeonato de basquete preferido no mundo, não tem nenhum campeonato que me encanta mais. A LDB esse ano voltando a ser sub-22, essa parceria fantástica da Liga com o CBC. Mas eu queria saber de você, Gui, como é que foi fazer essas transmissões da LDB e esse envolvimento com parte da comunidade do basquete ali, pais, amigos dos jogadores, que foi muito gostoso e divertido de acompanhar lá no Café Belgrado. Foi, a gente desenvolveu um método aí já há um tempo, né? Que na verdade é um pouco orgânico, mas é pensado também, é trabalhado no meio do Lucas. De tudo que a gente fazer, a gente tem a participação muito interativa, né? Mesmo os podcasts que são fechados, assim, a gente tenta fazer com que tenha interação intensa, com mensagens, com pessoas que mandam e-mails, com apoiadores, etc. Então, quando a gente tem a oportunidade de transmitir jogos, e isso começou lá ainda na experiência Budweiser, né, nos playoffs do NBB, a gente falou assim, velho, a gente não sabe narrar, a gente não tem dinheiro para contratar um narrador para fazer isso aqui, o que nós vamos fazer, né? E nós sentamos e tentamos desenvolver um modelo de transmissões aí que é um pouco dialogado, um pouco sofá de casa, mas também tem um pouco de react do que está acontecendo, um pouco de narração, mas não é bem aquele play-by-play, né? É mais um relato meio analítico. E com a LDB, cara, casou demais, porque o chat contribuía permanentemente, a gente acompanha a base, a gente tem um carinho pela base, a gente contou com a ajuda de muita gente nas transmissões. Eu destaco especialmente aqui o Rafa Souza, o Pi e o Pereira, que os caras chegaram preparados, mas mesmo assim, com todas essas referências, a gente não tinha todas as informações necessárias. E aí o chat ajudava demais, né? Então, cara, foi uma interação incrível. Temos várias histórias, tem gente que segue a gente, que agora a gente está fazendo o Mundial Sub-19. Tem a galera que conheceu a gente por conta da LDB, que vem acompanhar o Mundial Sub-19, a gente fez a cobertura do draft da NBA, a galera que começou a conhecer por conta da LDB está acompanhando nosso trabalho no draft, então meio que já se integrou na comunidade, né? Já temos os cativos do chat, já tem as dinâmicas do chat, né? A gente inventou uma dinâmica lá que quando o chat fica cringe, e o chat cringe é tipo o chat de YouTube, que a galera fica brigando, sabe? Tem a punição, e aí só pode soltar emotion. Então fica 2, 3, 4 minutos só com emotes na tela. Aí, pessoal, vamos parar com isso aí. Porque torcedor, né? O torcedor briga mesmo.
Então, cara, foi isso. A gente foi criando essa dinâmica, foi muito especial pra gente. A gente, quando acabou, assim, foi extenuante, porque foram muitos jogos, mas ao mesmo tempo foi muito recompensador, viu, Marcel? A gente tá muito ansioso para a continuidade do projeto. E, cara, virou de fato, assim, um xodó do Belgradão, a LDB, assim, né? O primeiro contato nosso específico com a LDB e aquela, né? O jeito que a LDB nos abraçou nos comoveu, né? Foi muito rápido assim, a interação, o contato, o carinho. Então nós estamos fechadão com a LDB aqui também. Pô, somos todos LDB, né, como eu falo, é um xodó do mundo. Tem quem conhece LDB vira xodó mesmo. E assim, é muito legal ver esse crescimento da competição. É uma competição que já está na sua 10ª edição. Já, se a gente for falar aqui dos nomes que passaram pela LDB, mais da metade do último NBB passou na LDB, então já é uma geração que a geração LDB já está em quadra, mas hoje a gente está podendo não só ver novos talentos e outros talentos um pouco mais nesse processo de maturação, mas também nessa cobertura multimídias, com muitos canais falando de LDB, com essas transmissões. Isso para mim é um sonho de consumo, ter aí 80, 90% dos jogos da LDB ao vivo. Depois, se você quiser, tem a íntegra de todos no YouTube do NBB. Então é muito emblemático para mim o que está acontecendo nessa edição. E tem um cara que está participando diretamente disso, que é o Arthur também, com a produção de conteúdo, até essa collab com a Liga. Mas eu queria saber de você, Arthur, como foram suas impressões, né? Você que esteve na beira da quadra fazendo imagem, você que também transmitiu jogos na Twitch do Posterizamos, e talvez seja a LDB que você está mais realmente inserido, de fato. Quais são suas impressões aí desses primeiros jogos? Então, Marcel, só para começar a falar que eu copiei tudo que o Gui fez no Café Belgrado, viu? Eu fui fazer a transmissão na Posterizamos, foi totalmente igual, uma cópia. Mas assim, para mim tá sendo muito especial, porque é a primeira LDB que eu consigo mesmo estar integralmente participando de alguma forma. Eu acompanhava como torcedor, como moleque, né? Em 2019 eu cheguei a fazer alguns jogos, filmar alguma coisa, mas era bem no começo do Posterizamos, então não tinha muita essa importância, mas agora tá sendo muito bom pra gente. A parceria com a Liga tá sendo maravilhosa, não tem nem o que falar. Tudo muito rápido e muito do nada, mas que tá sendo muito bom pro Posterizamos. A edição em si tá sendo totalmente especial, tanto os jogos, tanto como a gente tá tendo realmente muita gente falando da LDB, uma coisa que é muito importante, a molecada tá tendo muito reconhecimento. Eu conheço algum desses meninos mais próximos assim de mim, mas amigos meus que precisavam dessa oportunidade, estão tendo agora. Então, até o que está acontecendo agora, um podcast para falar da LDB, para a gente ressaltar de novo o que já aconteceu. Marcel, para mim é uma coisa muito gostosa de ver isso acontecendo, ver o pessoal lá dentro. Tá todo mundo com muita fome mesmo, muita necessidade de jogar, de ver jogo. E a LDB é isso, a LDB ela apresenta pra gente o que a gente precisa ver mesmo, que é essa molecada indo atrás do sonho, buscando essa oportunidade, muitos deles nada consolidados ainda no começo de carreira, e ela tá sendo especial, particularmente para mim, tá sendo, assim, talvez o campeonato mais importante, acho que da minha vida, assim, que eu já estive presente, então tá sendo uma coisa muito importante mesmo, tô adorando, tentando puxar um pouquinho de cada um, então o que a gente vê no Café Belgrado, o que a gente vê em outros canais, a gente vai tentando pegar um pouquinho, e, pô, pra mim tá sendo especial. Tô muito entusiasmado pelo que tem pela frente ainda, porque se foi só a primeira etapa e a gente já tá assim, imagina o que tem pela frente. Mas, assim, no todo, o campeonato mais importante, assim, da minha vida, de longe, disparado. Muito legal esse relato, Arthur. E é isso, a LDB desenvolve todos, não só os atletas, desenvolve árbitros, desenvolve mesários, desenvolve estatísticos, narradores, comentaristas, produtores de conteúdo. Tá todo mundo em desenvolvimento, como bem diz o nome da Liga de Desenvolvimento de Basquete, uma das maiores invenções aí da última década do basquete nacional. Obrigado, Liga Nacional de Basquete, Lula Ferreira, todos os caras que estavam envolvidos lá, Sérgio Domenis, todo mundo que fez isso daí sair do papel lá atrás, em 2011, como Liga de Desenvolvimento Olímpico, e toda essa continuidade que ela tem aí, e de carregar esse peso de ser a maior transição da base para o profissional. O atleta tem que passar na LDB ali, jogar uma LDB, para ele realmente sentir o nível que ele está para poder ir para o profissional. Mas vamos ao que interessa, porque eu tenho certeza que todo mundo que está escutando e vendo a gente quer saber quem a gente vai escolher nos nossos quintetos dos destaques da primeira etapa. Então eu vou explicar como vai funcionar essa brincadeira. A gente vai fazer um draft aqui. Vai ter o time Marcel Pedrosa, o time Arthur Salazar e o time Gui Tadeu. E como que vai funcionar esse draft? No formato Snake. Eu adoro o formato Snake. Então tem a primeira escolha, a segunda, o terceiro já tem duas escolhas, a terceira e a quarta. Quinta, sexta e assim vamos.
E o que a gente vai escolher, pessoal? Cada um aqui vai fazer um quinteto, aí à vontade. Se quiser fazer um quinteto tático, armador ala, pivô, um 4 aberto, só armador, o time é de vocês. Escolham os jogadores que vocês querem no seu time. Eu já tô com os meus anotados aqui, tá? Então vocês escolhem quem vocês quiserem. E aí a gente vai ter um sexto homem que tem uma regra. Esse sexto homem tem que ser sub-19. Tem que ser um jogador de 2003 para cima, né? 2003, 2004, 2005, que é o que a gente tem nesse momento aí na LDB. E para fechar o nosso time, cada um escolhe um coach. Pode ser, pessoal? Fechado? Fechado. Eu não vou falar aqui que a ordem como ela foi escolhida, mas a ordem vai ser a seguinte: a primeira escolha é de Guilherme Tadeu, a segunda é minha e a terceira é de Arthur Salazar. Eu Pode já ser? Sabia. Eu e já aí sabia. a gente toca o barco. Fechou? Fechado, e assim, vamos justificar um pouquinho nossas escolhas, falar ali brevemente de cada atleta, que esse é o intuito desse episódio aqui. A gente expor ainda mais os caras que brilharam nessa primeira etapa da LDB. Se ficar alguém de fora ali, a gente comenta também dos nomes que sempre sobram e das expectativas que a gente tem para alguns jogadores na segunda etapa. A gente vai falar disso no final do programa. Mas direto e reto, Guilherme Tadeu, com a primeira escolha do nosso draft LDB, primeira etapa, quem vai para o time Café Belgrado? Vamos lá, tô tentando ser analítico aqui, né? As minhas escolhas não significam necessariamente quem é para mim o melhor jogador dessa primeira fase. Eu só tô tentando coordenar para encontrar meu time. Eu começo com o Bufá. Eu acredito que é um jogador dominante na competição. O Pinheiros ganhou de quem precisava, do jeito que precisava. Então é até difícil tirar um deles para dizer que é o melhor jogador da primeira fase. Mas eu acredito que para o meu time, para o que eu estou pensando aqui de montagem, Bufá prejudica o caminho de vocês. E eu estou aqui para prejudicar o caminho de vocês. Escolho um jogador muito interessante. Eu acho que já algumas LDBs têm mostrado isso. É um tipo de ala que eu acho que o basquete brasileiro precisa. É atlético, desenvolveu o chute nos últimos anos, tá cada vez mais agressivo. É um cara que na LDB é muito difícil de ser parado, né? Só o outro jogador que eu vou escolher que é capaz de pará-lo, não vou nem dizer quem é. Não vai escolher, não vai chegar. Não vai chegar. Esse outro não vai chegar, pode esquecer. Caramba. Ok. Mas enfim, já dei aqui o spoiler, né? Mas pode ser mind game meu também, porque você escolhe essa pessoa e sobra quem eu quero. Aqui é tudo assim. Uau. Aqui é War Room, né? Mas é poker, isso. tá substituindo numa mesa de poker. É isso. Eu quero alguém do Pinheiros que, para mim, merece ser a primeira escolha. E acho que o Bufá hoje, para mim, é o prospect perigoso que eu vou falar, mas é o prospect mais interessante desse time, que é imbatível do Pinheiros. Bufá, tô fechadão com ele. Ótima escolha, Bufá. Impressionante que ele evoluiu fisicamente também. Eu tive a oportunidade de ver ele ao vivo ali, enquanto ele tá largo, forte e não perdeu mobilidade. Uma leitura de jogo boa, é um cara que dificilmente faz uma coisa que não deveria. Gostei, Gui. Surpreendeu, vamos dizer, ele estava na minha lista, eu não imaginava que ele saísse aí na primeira rodada, mas eu gostei muito da justificativa da escolha. Bom, eu também estou aqui pensando, tenho meus nomes anotados, mas esse eu não vou deixar passar, porque eu tenho certeza que o Arthur vai pegar. Então, na segunda escolha, primeira do meu time Marcel Pedrosa, eu vou com o Márcio, esse pivô monstruoso do César Franca, é o cara talvez mais divertido de ver jogar nessa LDB, ele pode entregar várias coisas dentro do jogo, consegue ser dominante, jogando na base da técnica, não só na força, tá desenvolvendo mais aspectos do jogo, principalmente nesses jogos da LDB. Eu vi ele ter um mid-range maior, jogar um pick and pop, coisas que ele não era muito hábito dele, e é um jogador para mim completo, é uma realidade do nosso basquete, e está maturando na LDB muito bem com esse papel de protagonista no César Franca, correspondendo muito bem nessa primeira etapa. Então, minha primeira escolha é o Márcio. O Márcio assusta, né? Porque é 2002, né? É impressionante. Mas, bom, vamos para minha escolha, né? Tenho duas, né? Tem duas. Pô, eu acho que uma já todo mundo já sabe, né? Eu sempre falo, mas para mim é o cara mais completo da LDB, é o cara que eu mais gosto de assistir, que eu vejo com mais intensidade em quadra, que é o Pedro Nunes do Corinthians. Não tem como, para mim é sinônimo de um cara que faz tudo na quadra, um cara que defende, um cara que corre, um cara que grita, um cara que tá sendo líder de um time que é mais novo, que é um time que tá realmente agora tendo o primeiro passo mesmo numa competição importante. E ele muda completamente o Corinthians, que quem viu a Copa São Paulo foi um time que não fez grande coisa na competição, com simplesmente a adição dele e algumas outras alterações. É um time que está invicto na sua sede, ao lado do Paulistano ali. Eu acho que são os dois principais times.
e para mim o Pedro tem que ser essa primeira escolha. E como eu tenho duas, eu posso arriscar, então a minha segunda é, para mim, o cara que eu mais gostei de ver na LDB. Se pro Gui foi o Bufá, lá no Pinheiros, o cara que foi destaque do Pinheiros, para mim o destaque foi o Paulo Shoya, que é, assim, assustador um cara como ele jogar LDB. É muito físico, muito forte, muito móvel, muito inteligente, chuta bem agora, tá fazendo uns arremessos importantíssimos, defende bem, muito calmo, é um dos caras que a gente vê ali que tá o tempo todo bem tranquilo, não aparenta ter nada de perder a cabeça no jogo, coisa do tipo, mas para mim é um cara essencial também para esse time do Pinheiros, e eu já vou formando aqui o time, Pedro Nunes, Paulo Scheuer, nessas duas primeiras escolhas. Agora eu vou ficar quieto um tempo, né? Então vamos ver o que vai acontecer por aí, mas agora que começa a lista fica um pouco mais difícil, mas para mim é Pedro Nunes e Paulo Scheuer para começar. Gosto muito dos dois. O Pedro Nunes eu nem coloquei nas minhas anotações aqui, porque ele não ir para o time do Arthur seria tipo um crime, assim, a gente teria que parar o podcast, recomeçar e tal. Então, Pedro, tá tranquilo, tá no time do Arthur, tá tudo bem, e eu concordo com ele que você... Pode falar, Marcel, eu vi o Pedro jogar, ele era o Pedrinho ainda. Eu morava Ele era o Pedrinho. Você lembra aquela seleção que ele foi? Eu acho que eu tava no basqueteria nessa época. Eu vi ele jogando no basquete. Se eu não me engano, era o time que o Duzan treinava, ou o Alarico, era um dos dois. Agora eu posso estar, porque minha cabeça tá idosa já, né? Faz 10 anos isso já. Então as coisas vão se confundindo, mas eu vi o Pedrinho jogando como Pedrinho ainda, fazendo 600 pontos, antes dele ir para a Espanha ainda, vi ele muito pequenininho lá no ginásio do DED, que é o ginásio de Vitória. Tenho muito carinho por ele, por isso também, né? Muito legal quando você vê alguém bem criancinha e agora você vê já um jogador legal profissional. Demais. Então, desculpa aí ter te interrompido só para contar essa história. Não, tranquilo. Aí, Pedro, tá com moral com os três aqui, hein? Eu falei que eu não anotei porque eu só sabia que você ia para Arthur, porque eu queria você no meu time, mas tá tudo bem. O Gui tem essa visão aí de você criancinha, o cara que tá desenvolvendo o jogo cada vez mais, e acho que também a LDB vai ser fundamental nessa transição dele, né? Até porque a última LDB que ele jogou, ele não teve um desempenho tão legal. Acho que para ele, para confiança, para ele se provar, eu acho que tá sendo importante essa... Recupere logo, Pedro. Estamos todos torcendo para a sua volta às quadras aí o mais rápido possível. E a sua outra escolha, Arthur? Eu quase escolhi de primeira, mas eu fiquei com o Márcio, era o outro nome que eu estava pesando aqui. Impressionante o que fez o Shoya nessa primeira etapa, muito versátil. Você falou da bola de 3, ele terminou como um dos principais arremessadores da primeira etapa, sendo que nem é a principal característica dele, mas impressionante que ele ataca o rebote ofensivo, que ele está sempre mantendo a bola viva. É um jogador que acho que vai ter uma carreira longa e gloriosa aqui no basquete nacional também por entregar coisas diferentes. Muito bom aí que você já está formando. Bom, eu tenho a minha escolha agora. E eu falei que não ia chegar em você, Gui. E não vai, porque o Anderson do Paulistano está no meu time. Por ser o jogador... Por ser o jogador que eu vejo hoje ao lado do Pedro e do Bufá como os caras mais prontos. São caras que jogam em ritmo de adulto para mim. Não só pela força física que eles apresentam, mas pelos ímpetos dentro da quadra. E o Anderson é um lutador, é um brigador, evoluindo a técnica dele cada vez mais, mas tem coisas que não se compram, que é essa vontade de jogar basquete, essa garra, esse espírito coletivo que ele tem. E eu identifico isso muito nele. E até isso já é uma alfinetada do meu grande amigo Arthur Salazar, que não colocou o Anderson no quinteto CBC, e eu fiquei confuso. Mas tudo bem, Anderson, você está no meu time e tá tudo certo. Então, com a minha segunda escolha no segundo round, eu vou de Anderson Barbosa, esse ala forte, atlético e cada vez mais técnico do Paulistano. Esse é o que eu falei, que era capaz de parar o Bufá, eu acho, fisicamente, né, com o estilo. Acho que o Marcel leu bem aí minhas análises, mas talvez ele tenha feito o que eu queria, né? Tem esse mind game possível aí. Eu sei que você quer o Dikembe. Não vou de Dikembe. Tô fechadão aqui com o Sergião Marreta, Sergião do Cerrado, uma máquina, um dos jogadores mais impressionantes dessa fase. A campanha do Cerrado é maravilhosa e tem muito a ver com o time de maneira geral, mas tem muito a ver como ele influencia tudo. E aí acho que só as estatísticas não explicam o impacto dele, o tanto de arremesso que nem chega ao aro para ele estar toco, nem passam perto para ele dar rebote, mas como ele muda toda a lógica do ataque adversário e ofensivamente também é útil, é muito interessante. Então acho que o Sérgio já fez LDBs muito boas, foi protagonista já de outra edição, e acho que vem mais uma vez para uma LDB fenomenal.
Então estou muito feliz de botar, meu time tá ficando grande, né? Botar o aí de pivôzão aí, Sergião. E ao lado dele, mais um que não seria, acho que não é pela ordem aqui, né? A gente já fechou 6 jogadores. Eu acho que não é o 7º melhor jogador dessa fase. Tem outros que jogaram melhor. Mas pelo impacto que teve no jogo, pelo que ele fez para que o Flamengo sobrevivesse nessa competição, o Flamengo passou maus bocados. Juan jogou demais. O que o Juan influenciou no jogo, o que ele pega de rebote, como ele tá mais técnico, como ele tá driblando. Um cara que evoluiu demais também, gigantesco fisicamente. Eu tô montando um time gigante, né? Vocês estão vendo. Então, eu preciso do Juan aqui. Eu acho que eu tenho armadores mais interessantes para pegar daqui a pouco. Então, eu acho que teve armadores interessantes que jogaram mais do que o Juan nessa fase. Mas eu gostaria de montar essa minha linha com Bufá, Juan, Serjão, e vai ficar brabo ganhar de mim. Já antecipo para vocês que esse meu time tá ficando uma máquina. É o time do Belgradão, né? Eu preciso representar aqui a nação belgradense, que vai me cobrar se eu montar uma equipe que não seja capaz de encarar essas equipes que vocês estão montando. Muito legal, garrafão de peso, ainda com o Bufali, o cara muito forte. Daí eu tenho que me precaver, já que você não quis. Dikembe tá no meu time, vem aqui formar meu garrafão dos sonhos. A dupla de as que eu tirei no poker aqui, com Dikembe e Márcio no garrafão. Não importa quem é 4, quem é 5, tá, galera? Dikembe e Márcio, eles jogam bola em qualquer lugar. E o Dikembe mostrando que tem seu valor. Acho que também está usando esse último ano de LDB dele. Talvez não se esperasse nem que ele jogasse, pelo patamar que ele já atingiu, mas teve uma temporada não tão boa em Bauru. Eu achei muito interessante esse movimento dele assinar com o Pinheiros. E mais interessante ainda de ele estar queimando lenha na LDB para voltar a ter aquela confiança. Um jogador que domina aqui a LDB. Estamos falando de um cara que já foi 2 vezes MVP da LDB e está indo para sua última, podendo, de repente, fazer um tripit aí. Então, de Quembão da massa, tá comigo, fechadaço. Ótima escolha. Maneiro que vocês pegaram 3 pivôs em 3 escolhas, eu tô aqui agora tendo que buscar pivô. Eu vou ter que de novo jogar com small ball, como sempre. E... Putz, eu tenho 2 agora? Tem 2. Então a primeira é o Danilo Penteado do Bauru, porque pra mim é um dos caras também que mais, assim como o Juan, quando eu tô filmando ali do lado eu vejo, né? O Juan, ele é um cara que muda completamente a autoestima do Flamengo, que estava muito baixa nessa primeira etapa, e o Danilo tá fazendo isso em Bauru, que é um time mais fraco, mais menos experiente, que tem o Igor ali talvez como o cara mais rodado junto com o Danilo, e ele faz isso, tá fazendo de forma perfeita, basicamente. Eu acho que ele consegue jogar na 4 dependendo da situação. É óbvio que com o garrafão de Juan e Sergião fica um pouco mais difícil, mas... Mas ele vai trazer os caras para fora do garrafão ali, porque ele terminou como o cara que mais matou bola de 3, hein? Eu tô indo nessa onda, e pegou rebote, e fez ponto, fez tudo, então Danilo Penteado ali pra juntar. Eu tô fazendo um time que ganhou o Sul-Americano lá, o Sub-21, com Pedro Nunes, Danilo, Paulo Scheuer, e o outro, eu confesso que eu não tinha pensado, porque eu achei que fosse sobre algum desses. Mas pra mim, eu acho que a gente precisa ter um organizador desse time, um cara pra organizar, e é um cara que eu gosto muito, não é só porque é meu parceiro, mas também porque é meu parceiro, e tem que ser o Robsinho do Cerrado, que foi o cara que para mim mais me impressionou, porque eu vendo ele jogar já faz bastante tempo no Palmeiras, eu não esperava ele chegar agora e fazer o que ele tá fazendo. Ele não jogou NBB na última temporada, ele jogou o Campeonato Brasileiro, não teve uma experiência assim absurda jogando, não foi um cara que abriu bocas, ele ficou bem tranquilo, uma temporada normal, e tá jogando muito bem no Cerrado, fazendo um campeonato praticamente perfeito. Eu gosto muito dele, eu acho que ele é um cara dos mais talentosos que tem, pouco falado, pouco conhecido, mas eu acho que ele é um cara que organiza muito bem, se precisar definir, ele define. Tinha a melhor partida da LDB até o Joãozinho destruir o recorde dele, mas para mim é Robsinho, Danilo Penteado, e aí eu já tenho planejado o meu chutador, mas vamos ver se vai sobrar até lá. Mas essas são as minhas escolhas e vou no small ball mesmo, tem que ser time highlight. Time posterizamos, tem que ter mixtape. Gostei das escolhas, Arthur. Gostei das escolhas. Vocês estão justificando bem, tá? Com a identidade de cada um, acho que tá legal isso. Bom, eu tô com 2 pivôs monstros. Eu tenho o Anderson, que não precisa muito da bola na mão no ataque, mas é um cara que vai contribuir bem. Mas eu preciso de um organizador. Eu vou pegar para mim quem eu vi. Eu não estou contestando o Robsinho, jogou muito bem, mas para mim o melhor organizador de time
dessa primeira etapa da LDB é o Jean do Corinthians, é um armador sólido, é um cara que pensa muito bem o jogo, tem um arremesso de média distância impecável, a bola de 3 pode evoluir, eu acho que ele tem que ter mais consistência da linha de 3, acho que aí ele sobe de nível, mas é um cara que entrega dos dois lados da quadra, defende muito, e terminou como segundo aí em assistências, fazendo o time jogar como sempre, também aprendendo novas situações de jogo, até com o Pedro Nunes, sabendo o momento de acionar ele, então o meu armador é o Jeanzinho do Corinthians. Ô Marcelo, rapidinho, falar do Jeanzinho, que ele é um desses caras que a LDB é essencial, porque ele não era tratado como grande promessa, ele era mais, assim, escondido nessa categoria dele, e ele tá evoluindo demais desde que eu no Corinthians, mas enfim, só fazer esse adendo sobre ele. Boa, não, tem toda a razão, e aí é isso, talvez aí ganhando mais espaço na equipe adulta, com essa proposta que o Corinthians está para essa temporada, acho que é um cara que pode ganhar seu espaço aí no basquete nacional pela conduta, é um cara que todo mundo fala bem a respeito dele, eu nunca ouvi alguém falar que o Jean não tem uma postura boa, os meninos do Corinthians adoram ele como líder, então eu tô fechado com o Jeanzinho. Marcelo, quando você começou falando que ia pegar o armador, minha espinha aqui gelou, porque eu falei, ele vai pegar meu talento, mas eu não acredito que sobrou. Ele estava das primeiras da minha lista, acho que foi um dos jogadores mais dominantes da LDB. Tô falando de Eugênios, jogador de São Paulo. A minha visão da LDB, ela é muito corrompida pelos jogos que eu vi, né? Porque eu estava transmitindo esses jogos, foram 19, então assim, teve vários que eu não vi também. Eu vi vários com o Marcel, vi com o Arthur também, mas não vi todos os possíveis, tentei ficar super por dentro, mas quando e também o arremesso tricolor passou bastante jogo de São Paulo, que deu para ver também. Cara, eu não sei se eu dou muita sorte pro Eugênios, mas ele acertava tudo que eu tava vendo. E quando eu tava vendo, ele tava matando, muito dominante. O São Paulo montou um time há pouco tempo, então era um time que dependia muito das individualidades, e ninguém foi mais individual do que ele nesse time. Muito, muito, muito agressivo, um contra um o tempo todo, clutch quando precisou. São Paulo venceu jogos duros, então acho que ele fez por onde aí também. Tem o perfil desse meu time, né? Um time bem atlético, que corre pela quadra, grande para a posição. Acho que o meu 1 aí tá em boas mãos com o Eugênios. E, cara, meu time ficou faltando chutador, e eu fecho com aquele que é um dos melhores chutadores da base do Brasil, que é o Senna. E não sei como sobrou pra mim, cara. Não sei. Desculpa, agradeço o presente aí. Me deixaram. Assim, o time que se criar alguma vantagem pro Senna, ele vai matar essa bola, mas não só isso, né? Esse time do Pinheiros, eu repito, né? É muito difícil analisar individualidades em um time que tá sempre vencendo por 20, 30, 40. Então, assim, o coletivo é muito impressionante, o time é muito bom, e os atletas são todos profissionais, todos já jogaram campeonatos profissionais, inclusive ano passado. Então, fica fácil tirar qualquer um daí que vai dar bom. Pode ver que quase todos foram escolhidos pela gente, e os que não foram poderiam ser, ou ainda serão. Então, é fácil. Então, eu já pego os dois alas do Pinheiros, eu tô com o Senna e o Bufá, tem o Eugênios na armação, e meu garrafão Juan e Serjão Marreta. Cara, pode entregar as taças, né? Embrulha. Ó, vou botar o CPF para calcular o frete já. Já calcula, mas assim, Gui, parabéns pelas escolhas. Os dois estavam na minha lista e eu fiquei entre Jean e Eugênios, mas por quê? Eu fui de Jean. Eu acho que o Eugênios foi mais jogador que o Jean na primeira etapa da LDB, como você falou, talvez seria dos dois grupos, ele estaria no quinteto ali titular. Mas eu queria um organizador. Eu acho que o Eugênios é um cara mais agudo, apesar de ele ter essa característica de passar bem a bola. Nessa LDB ele tá abusando da individualidade muito bem. Então não casava com o meu estilo. Só justificando por que eu não peguei o Eugênios, para o pessoal não ficar bravo comigo. Esse cara viu o LDB mesmo? Tá doido? Não, mas o Jean eu acho que tem mais características de organização de jogo. E o Senna estava aqui já com asterisco. Ia ser meu último. Eu falei, eu tava até olhando para falar, cara, o cara terminou com 50% de aproveitamento na bola de 3, chutando quase 5 bolas de 3 por jogo. Isso daí é nível, sei lá, nem sei que nível, mas é absurdo. Claro, Pinheiros ganhou seus jogos com vantagem, ele jogou minutos reduzidos, mas não interessa. 50% de aproveitamento nas bolas de 3 para o Senna, chutando quase 5 bolas, ele é disparado o melhor chutador da LDB até agora. Mas já que eu preciso de um chutador também, eu estava em dúvida entre dois, eu acho que o Arthur vai pegar o outro e vai estar muito bem escalado, mas eu vou com o Jonathan do Paulistano. Não jogou tão bem, não foi tão brilhante, mas não precisou ainda mostrar esse brilhantismo,
mas eu acho que se a gente for fazer um 3-point shootout contest da LDB, o Jonathan tá na final, no mínimo, com o Danilo Sena, com algum outro, porque ele é um cara muito sólido na linha de 3, e é um cara que tem esse ritmo de adulto também, então eu vou com o Jonathan, a.k.a. Joe Show. Como é que é? Não, peraí, mete essa de novo aí que eu gostei. É o Joe Show, ele é conhecido como Joe Show. Você precisa me avisar aí quando eu for fazer o jogo do Paulistano, velho. Aliás, pode fazer. Vou fazer aqui uma confidência, aqui é espaço para trocar ideia sobre isso, né? Cara, jogos do Paulistano são muito ruins para a audiência, porque eles deixam o time adversário muito pior do que eles são mesmo. O time adversário não é ruim daquele jeito, mas o Paulistano ele marca de um jeito que os meninos ficam assim, cara, eu não consigo mais jogar, eu nem sei o que eu tô fazendo aqui. Então o Paulistano nos deu prejuízos aí de audiência, porque eles acabam com o jogo rápido, eles fazem a torcida ficar chateada. Quem tá vendo o jogo que não acompanha fala assim, pô, esses meninos que estão enfrentando o Paulistano são muito ruins. Aí a família no chat fica brava. Então, peço pra galera do Paulistano, pega mais leve aí que vocês estão derrubando o Belgradão, hein? Paulistano é um time que Paulistano é um time que acaba com as autoestimas mesmo, muito grande isso, o time velho. do Paulistano. A média de altura do time do Paulistano é tipo 2,5. E vai entrar o Vinão ainda. Reza a lenda que o Vinão vai jogar. Então vai aumentar ainda mais essa altura aí. Cara, vocês me deixaram agora sem escolha, né? Meu Deus do céu. Calma aí, eu preciso de um tempo pra pensar. Enquanto eu penso, só falar isso que o Gui falou do jogo do Paulistano é impressionante, né? Os caras. É a defesa do jogo inteiro. Falta 1 segundo pra acabar o jogo, os caras estão defendendo em cima. Então, o time do Paulistano também. Se do lado é um Piero, do outro lado é o Paulistano. A minha escolha, eu confesso que tô com dificuldade pra pensar, porque agora quebrou um pouco minhas pernas aqui que eu tava pensando. Mas eu acho que eu vou mudar. Eu não peguei nenhum pivô mesmo, por mais que eu acho que o Paulo consegue jogar dependendo da situação, eu não peguei nenhum pivô. E eu vou pegar um pivô diferente, que é um cara que eu gosto muito, que eu acho que sabe organizar o jogo, que é um pivô diferente do que a gente tem. Eu gosto muito, eu vou com o Alê, porque o Alê pra mim é um cara que ele cresce muito quando o time tá precisando de um cara pra chamar o jogo. Ele sabe fazer tudo muito bem. Obviamente que ainda tá tendo alguns momentos de normal de base, de errar algumas coisas, enfim. Mas eu gosto dele, um pivô grande, pivô defensivo também que não faz muitas faltas. Ele tem experiência já jogou no Pinheiro, jogou no Corinthians e tá bem consolidado. Pra mim, pra fechar ali meu garrafão, eu iria com ele, e aí eu arranjo lá em cima Pedro Nunes de algum jeito. E vamos nessa, eu acho que fecha de um jeito diferente, seguindo um pouco das minhas virtudes, quebra um pouco a virtude do highlight, porque o Alê sai um gilete do chão. Mas ele vai soltar as pontes pros caras. Vai fazer isso o tempo todo, mas pra mim é ele que entra nessa lista aí pra fechar meu garrafão. Diferente, mas fiquei pensando aqui, é o Jokic do Coringão, tem que ser com ele. Boa, Arthur. Fechamos nossos quintetos. Depois a gente vai passar quinteto, sexto homem e coach de uma vez, aí a gente cada um narra seu time. Mas já emenda na lata. Vamos ter menções honrosas no final. Vamos ter. Tem muito. Vamos deixar para o fim, mas tem muita gente para a gente falar. Só para a gente já fechar esse draft aí, mais uma rodadinha de agora nosso sexto homem, sub-19, e o coach. Então, o Arthur escolhe o sub-19, eu escolho o meu, o Gui já escolhe sub-19 e coach, volta para a gente terminar. Então já solta pra gente aí, eu já sei quem é, não vou nem dar pista aqui. Putz, não vai ser o que você tá pensando. Eu não vou com o Joãozinho. Uau! Joãozinho, cuidado, olha o coração aí, Joãozinho. Não, eu não vou com ele porque o Joãozinho, pra mim, ele já tem o holofote que a gente fala muito, eu falo muito dele. Nossa, falo até demais do Joãozinho. Mas eu vou com outro, né, que é o Tico, que pra mim jogou mais do que o Joãozinho nessa primeira fase. E, putz, o Tico é muito completo, ele é um cara que treina muito, um cara que aquilo, né, ele não é o cara mais atlético, ele não é o cara que é o mais rápido, mas ele é o cara que tá sempre na posição certa, sempre fazendo a coisa certa, defende muito bem pra altura, arremessa como poucos, e assim, o Tico ele é impressionante, o que ele agrega, o que ele muda, ele é basicamente o que o Davi pede de um jogador na quadra, ele é um cara que encarna realmente aquele time do Pinheiros, eu gosto muito do Tico, e se eu não peguei nenhum chutador de ofício mesmo no meu time, eu tenho o Tico para entrar, se tiver que fazer essa função ele faz, mas é uma boa substituição pro Robinho, se o Robinho cansar, então eu vou com o Tico, não vou com o Joãozinho, tem que pedir desculpa pro João, mas eu vou ter que ir com o Tico. João, tá tranquilo, você tá no meu time, já tá escolhido o sexto homem, Joãozinho Capela, a máquina de highlights, o dono do recorde de pontos da edição. Joãozinho, tá comigo, tá com Deus, deixa o Arthur pra lá,
que a gente pega ele de jeito. Minha vez agora. Eu vou num cara que me deixou muito impressionado, jogador do São José. Não conhecia, fui conhecer nesse campeonato, Felipe Gregatti. Impressionante, alto, armador, sente o jogo muito bem. O São José jogou vários jogos muito duros e ele chamou a responsabilidade, cresceu, né, ganhou espaço, mostrou que é capaz de jogar. É um cara que é uma joia escondida aí, né? Não tá voando aí sem ser encontrado aí nos radares. Pelo que informou a família dele no chat, como eu falei para vocês, as nossas informações são todas do chat. Vai jogar nos Estados Unidos, já está lá desde o ano passado, veio para São José para jogar. Um cara para a gente ficar muito atento, um jogador assim que a gente tá formando aí um amador daqueles. Então, Felipe Gregatti, para quem não conhece, anote esse nome aí. São José tem talentos bem interessantes, mas dos jovens, né, dos mais jovens do time, chamou bastante atenção, era um cara bastante citado nas nossas transmissões, e acho que é um cara que pra gente ficar bem atento. Eu não sei se ele vai continuar jogando nessa próxima etapa, essas informações eu não tenho, mas enfim, acho que pela essa primeira etapa ele mostrou por onde está nessa lista aqui. E Gui, rapidinho, só fazer um rápido adendo. Essa geração de 2003, que a gente falou 3 caras de 2003, o Gregatti, Tico e o Joãozinho. Essa a gente agora tá vendo o pessoal 2002, de Santos, que não tá jogando LDB, mas deve jogar, se jogar vai ser um dos destaques. Brunão, Márcio, Adiels, toda essa galera 2002 aparecendo agora, a gente tem que ficar de olho em 2003, que tem muito moleque bom. A gente teve já alguns aparecendo mais, o Ibiapina jogando no Minas como armador titular em boa parte da competição. Então, assim, tem muito cara bom nessa geração, tem muito cara que é especial, e o Gregatti também. 3 armadores da mesma geração, vai ser difícil montar uma seleção de base. Muito bem lembrado, o Gregatti joga um basquetebol sóbrio, tranquilo, o que você falou mesmo, fluido o jogo dele, poucas decisões erradas, é isso mesmo. Tá lá no basquete encaminhando para o Universitário Norte-Americano. Teve destaque também na Copa Sul-Americana, que teve um pouco antes da primeira etapa da LDB. Ele jogou lá num time que montaram lá de Campos do Jordão e fez chover lá, segundo os relatos. Muito boa lembrança aí, Gui. Mas já solta seu coach aí, quem que vai comandar essa máquina aí? Eu preciso botar o Gabi Coach, velho. Primeiro que senão ele não vem comentar mais os jogos no Belgradão, se eu não botar ele. Mas não é só por isso. Gabriel Milian, para mim, é o trabalho mais impressionante dessa primeira fase, da primeira etapa, porque o Cerrado não estava cotado entre favoritos. E já chegou botando várias boas vitórias, já chegou ganhando do Minas, um jogo que pouca gente esperava que o Cerrado já chegasse vencendo o Minas. Organizou um elenco, né, de jogadores, como o Arthur falou mesmo, né? O Robinho estava aí, pouca gente imaginava que ele ia ser um destaque da LDB. No começo ninguém colocava na lista. Joe, né? Quem conhece o John, chegou matando bola pra caramba, chamando bastante atenção. O Serjão já é um cara um pouco mais conhecido no cenário, mas ele não é hypado. Nunca vi alguém hypar o Serjão. O Serjão Marreta tem até lá nas nossas transmissões, o Marcel, tem o Bernardinho, lá de Brasília, que é a galera, os personagens do chat. O Bernardinho, ele fez um mosaico quando o Sérgio manda dunk, que é o Amarreta, né? Ela, mosaico do chat entra na transmissão. É uma tecnologia muito avançada, né? Que a gente tem a possibilidade de entregar. Então, o trabalho do Cerrado, muito legal, né? A gente conhece o Pacheco há muito tempo, o professor Ronaldo, que está lá coordenando a parte de basquete, e o Gabriel Milian é um dos jovens, né? É um jovem que jogou LDB e agora é técnico de LDB. Olha que história, né? Essa é uma história muito bonita para a gente contar aqui. Ele estava na LDB jogando pelo Brasília anos atrás e agora está em quadra, né? Tá do lado de fora da quadra, comandando. Segundo consta, né? Eu confesso que as estatísticas dele falam muito mal da sua carreira. Então, segundo consta, a sua atuação fora da quadra é muito melhor do que em quadra. Mas assim, é o que os números dizem. Na verdade, eu não vi para dizer, para confirmar, né, Gabi Gold? Mas o Gabriel Milian, um camarada do Café Belgrado, comenta os jogos com a gente, comentou as finais do NBB. Então, certamente é uma escolha que é motivada pelo coração, mas não só. Né? O que o Cerrado entregou foi uma campanha de colocar o nome mesmo na lista. Ó. Nós montamos um time, é intenso, é um time que joga com sistema, é um time que é difícil ser batido. Aliás, ele foi batido pro Flamengo no momento que o Flamengo, se não vence aquele jogo, o Flamengo estava eliminado. Então, foi um jogo, aliás, até um duelo também de queridos duelo nossos. Belgrado, né? E o Dalego foi técnico do Gabriel Milian. O Mica, técnico do Brasília, que também enfrentou o Gabi Coach,
também foi técnico do Gabriel, então ele estava assim, jogando contra mestres, e, cara, entregou a melhor campanha dos três, né? Dos mestres aí citados, e uma das melhores campanhas em expectativa e entrega, que é o que a gente costuma medir técnico, né? Geralmente a gente mede o trabalho do técnico, assim, em premiações, coisas assim, já é comum, já virou uma espécie de consenso, aquele que entrega a melhor campanha medida pela expectativa que o antecedia. E eu acho que ninguém fez isso mais do que o Cerrado, por isso estou fechadão aí. Acho que ele vai ficar muito feliz com esse elenco que eu montei para ele aí. Então nós estamos fechadão aí. Grande abraço para o Gabriel Milhan, que certamente ele vai ver. Se ele não for ver, eu mando o link para ele. Não, e Gui, puta, você falou tudo do Gabi Coach. Eu lembro dele como jogador, sempre reconhecido pelo entendimento de basquete. Você via ele trocando ideia com todo mundo, muito com o Ronaldo, que era mais o técnico dele nessa época que eu estava ali mais próximo. Um cara que desde bem novinho já mostrava que teria caminho no basquete, seja lá onde ele estivesse. Era um jogador tático, Gui, ele não era cara de números. Jogador tático, você sabe o que significa. Não, mas um abraço pro Gabriel Milhan, eu também sou fãzaço do trabalho dele. Até antes dele executar mesmo, de fato, funções de coach, sempre foi um cara que eu admirei, porque entende muito de basquete, espero que tenha uma carreira aí gloriosa como coach. Indo na sua linha de expectativa e o que entregou, eu já estou convicto da minha escolha, e a minha escolha vai ser o Fernando Pena, que formou um time ali digamos, de última hora em Rio Claro, e Rio Claro também foi esse time que causou impacto. Já meteu foi 20 caos, pontos na estreia, foi caos, terminou só atrás do, né, claro que ainda vão ter muitos jogos, vão cruzar times que não se cruzaram, mas hoje o Rio Claro é o terceiro colocado do grupo B, só atrás do Pinheiros Máquina e do Cerrado, que terminou com 5 vitórias e 1 derrota, e o Rio Claro foi 4-2, uma campanha, né, extremamente positiva, um time que estava se conhecendo melhor ali ao longo dos jogos, mas que teve essa mão do Fernando Pena, e é muito legal ele ser o técnico do adulto e também o técnico do Sub-22 na LDB por Rio Claro, então minha escolha aí vai de Fernando Pena. Chegou minha vez, né? Então vamos, eu faço muito isso, né? Eu vou escolhendo quem eu conheço, quem é meu amigo, quem eu tenho, então vamos nessa onda mesmo. E eu vou com o Galvani, ele é um dos caras que mais sabe de basquete que eu conheço, é impressionante o que sabe de basquete o Galvani, o que ele é respeitado por todo mundo fala muito bem do Galvani, todo mundo fala que ele é esse cara louco, ele é louco, completamente louco, mas ele é um cara que faz diferença. Eu já estive em vários treinos do Corinthians para fazer filmagem e ele é diferente, ele é um cara que eu acho que tá começando agora a aparecer como deveria, e essa experiência no Corinthians é extremamente positiva. A gente tá falando de um tempo já legal que ele tá fazendo esse time da base, formou muitos moleques que eram pouco conhecidos, pouco importantes nos seus circuitos regionais. Então, se a gente vai ver hoje o Dalacqua e o Ian, que são a representação desse projeto do Galvani, eram caras que não existiam no basquete, basicamente. O Dalacqua um pouco mais, teve uma passagem legal antes no Palmeiras, mas o Ian é o projeto Galvani em pessoa, e o Galvani é o meu técnico. Eu não sei se eu fiz o time ideal para ele, mas eu sei que ele vai ver vídeo suficiente para arrumar, vai fazer alguma coisa, mas o Galva para mim tem que ser esse cara para formar, e não tem como ser diferente para mim. Perfeito. Para mim, se não fosse o Pena, seria o Galvani também. Eu pesei aí o fato de, claro, o Corinthians teve adversários menos resistentes, digamos assim, nessa primeira etapa, mas o trabalho do Galvani é espetacular, também tem a oportunidade de estar mais próximo ali, algumas oportunidades, e sou fãzão do trabalho dele, do estilo dele. É um técnico que também está em desenvolvimento e tendo oportunidades também na equipe adulta do Corinthians. Sim. Eu acho que também aí, junto com o Gabriel Milhan, acho que são os dois maiores prospectos de coach, né, nessa LDB, tipo, se firmando mesmo como head coach de quase adulto, né, que é o que a gente está falando aqui da LDB. Então vamos fazer aquele momento de cada um falar seu time, depois a gente fala dos caras que ficaram fora? Vamos. Bora, Gui, fala seu time pra gente. Vamos lá, eu vou de Eugênio, Senna, Bufá, Juan e Serjão. No sexto homem, Gregatti. E meu coach, Gabi Coach, é a máquina do Belgradão. Uau, tá impecável esse time. Tá... Quando você começou a falar, eu falei, nossa, pegou todos esses caras mesmo, pegou. Gui, parabéns pelo time. Eu vou falar o meu aqui. Isso. Então eu tô com o Jean, armador do Corinthians, os dois alas do Paulistano, Joe Show e o Anderson Barbosa, e aí meu garrafão 5 estrelas com Márcio de Kembe. Meu sexto homem vai trazer a bagunça necessária para o jogo,
Joãozinho Capela, e para comandar essa moçada toda, a voz da experiência, um cara que jogou muita bola também como grandíssimo armador e hoje um brilhante coach, Fernando Pena de Rio Claro. E você me convida para esse jogo do seu time, né, Marcel? Pra eu pelo menos pegar alguma coisa do Joãozinho, que senão não colocar ele no time e não filmar ele, não dá. Mas bom, vamos pro meu. O meu é com o Robicinho, e aí eu vou ter que ir com o Pedro Nunes na 2 mesmo, viver com isso. E Danilo, Paulo Scheuer, Alê, meu sexto homem é o Tico, e o Galvani comanda isso aí tudo, que é uma tentativa de time highlight, mas acho que dá pro gasto. Não, o É Galvani bom esse time aí, hein? o É bom Galvani esse iria time. gostar desse time. Ele ia falar: tem os caras para atacar a bola e os outros para buscar lá o rebote É. ofensivo, tá tudo em casa. Pô, mas e aí, galera? Quem que vocês sentiram falta? Eu vou falar 2 nomes aqui que eu tinha anotado, jogadores que para mim são under track, não estão no radar, mas entregaram boas exibições. Um é o Malaquias, pivô do União Corinthians, cara. Bom Tem um arremesso jogador. de 3 automático, mata muita bola, é um cara que joga duro, né? É um pivô técnico, gostei muito de ver ele em ação. E outro cara é o Léo Abreu, um cara totalmente underdog lá no César Franca, no meio das estrelas, digamos assim. Mas aí teve a bucha de jogar como na ausência do Adiel, entregou muito. Tanto é que foi o líder de assistências aí da LDB, mais de 7 assistências por jogo. Então eu já faço aí minhas 2 primeiras menções honrosas. Vou fazer mais uma, que seria minha outra opção de sexto homem aí, sub-19, que é o Reinan também do Franca, jogando como titular, um cara two-way, joga dos 2 lados da quadra, desenvolvendo esse jogo, ficar com a bola na mão, então tá tendo muitas oportunidades, acho que é um próximo produto aí que o César Franca vai entregar para o basquete nacional. Bons nomes. Eu queria citar o Emiliano do Praia, cara, que é um cara muito agressivo. Ele não mata muita bola, né? E isso acaba freando um pouco o seu jogo. As defesas esperam ele muito próximo à cesta, acho que ele já percebeu isso. Mas é um cara que tem um potencial físico e técnico, né? Um bandejeiro nato, muito, muito agressivo. Foi um dos principais pontuadores aí, acho que até o principal dessa primeira fase. Um cara que chamou bastante atenção, gostei bastante dele. Acho que você falou do Malaquias, né? Um cara que chamou bastante atenção também. Acho que esse time do União Corinthians, a campanha não é condizente com o Eles que esse pegaram time os times de São joga. Paulo, né? Eles pegaram os adversários mais difíceis da LDB. É isso. E assim, vários jogos muito difíceis, né? Vários jogos em que eles estiveram ali perto de um lance ou outro de vencer, vários perdidos assim no último período. Então é um pouco frustrante, né? Mas eu acho que bom que você conseguiu ainda citar aqui o Malaquias, que eu acho que é um cara que chamava muita atenção mesmo, um cara que o time precisava bastante dele. Acho que o Pedro de São José e o Fidelis, os dois faziam uma dupla, né? O Pedro jogando ali de combo guard, um cara muito agressivo, saindo pro jogo, saindo de bloqueio, com repertório, um menino muito legal, hein? Desses que viram profissionais, eu acho. Um menino que vai rodar aí no basquete paulista e aos poucos ele vai ter seu espaço. E o Fidelis, cara, ele teve muito problema de falta, né? Todo jogo ele tava pendurado, mas também é um cara muito interessante, muito bom. É um 4 que consegue jogar fora, tem arremesso, tem um mid-range, quando vai lá embaixo consegue se virar bem. Esse time de São José, acho que é um time que merece bastante carinho também. Vai você, depois eu lembro mais alguns aqui, Arthur. Eu tenho poucas agora, que vocês falaram a maioria, mas passar rapidinho sobre isso do São José, putz, o que o Pedro jogou, assim, o que ele faz em quadra é impressionante, eu gosto muito dele. Não achava, honestamente, que eles iam conseguir fazer esse time vingar tanto quanto vingou. Minhas menções honrosas. Primeiramente, o Brunão do Paulistano, que pra mim é absurdo o que o Brunão tem de físico, é absurdo quão inteligente ele é. Eu sou completamente fã dele. Puxando um pouco já pra falar da outra sede, porque a gente falou muito dessa primeira sede, eu acho que é natural a gente falar os caras do Paulistano, do Pinheiros, a gente acabar repetindo, falar Gabi Campos, aí começa a falar um, começa a falar outro. Mas eu particularmente gostei muito do que eu vi do Gabriel de Brasília. É um time que na teoria não é muito forte para disputar muita coisa, mas ele conseguiu carregar em situações, tem um arremesso muito bom. Eu acho que falta um pouco de agressividade, mas eu gosto muito dele. Tentar pensar aqui em mais gente. Eu vou me ajudando aqui enquanto eu tô pensando. Tem muito cara bom nessa LDB, muito jogador bom, e que com certeza tá aparecendo nesse momento que precisava mesmo, porque... o Colina do Mogi, era isso que eu tava na cabeça. Colina de Mogi, que era minha última ideia,
que para mim é um cara também que não tinha muita expectativa, não tá tão consolidado, mas é consolidado em Mogi, e tá jogando muito bem, tá fazendo uma dupla muito boa com o Felipão, que também fez uma participação importante, o tamanho dele é praticamente imparável, então para mim essas são as minhas menções honrosas, a gente deve ter esquecido alguém, é natural, mas na medida do possível a gente vai falando. Eu acho que acho que a o gente... que pode falar, Gui. só para citar assim alguns que eu fiquei bem impressionado assim, o Augusto do Minas, eu acho que ele veio jogando num nível que é para prestar bastante atenção. O Minas com um time muito jovem, né? Então ele acabou não conseguindo ser dominante como poderia ser, etc. Mas para um cara do tamanho dele, o nível que ele apresentou, vamos ficar bem atento, que eu acho que ele está num salto aí que pode aparecer coisa bem legal. Acho que eu tenho um super carinho assim pelas boas histórias, e eu acho que uma das melhores histórias é a tropa do Igão lá de Curitiba. O Igor é muito carisma, cara, é um menino muito legal e com muito talento, muito recurso, estuda e joga lá no time da Federal do Paraná, então a torcida da faculdade vinha em peso no dia do chat, por conta deles nós transmitimos os jogos do Curitiba, foi muito legal de acompanhar também, então uma das grandes histórias. Cara, o time de Caxias, né, o Catel Caxias, tem um cara que chama, assim, ele trazendo a camisa Zion é muito bom, velho, porque quando a gente estava transmitindo o jogo, a gente falava assim, venham ver o jogo do Zion brasileiro, porque aí você não precisa nem da forçação de barra, tá escrito na camisa, não é a gente que inventou, não é a gente que tá botando pressão à toa na cabeça, né? Então, algumas histórias bem legais que eu acho que a gente pôde acompanhar aí. Acho que o Rio Claro também trouxe uns meninos bem interessantes, né? O Eltinho, acho que chamou bastante atenção nos jogos que a gente fez. A gente fez um jogo, mas foi bem legal também. O G também. Então, foi bem legal. Acho que tem vários outros que a gente não mencionou aqui. Então, mandar um salve aí para todo mundo que apareceu aí nos nossos chats, que conversou, dialogou, trouxe informação, ajudou a fazer transmissões. A galera do Praia, eu não posso sair daqui sem... Já falei de jogadores, mas se eu sair daqui sem falar da galera do Praia, o Kid, que nem jogava, coitado do Kid, e a galera... O Cris Grama teve que vir explicar num pós-jogo nosso por que o Kid é muito novo ainda, tá desenvolvendo para jogar, menino bom demais, João criança. O Praia tem o Bobão brasileiro, né? Que também está sendo desenvolvido, 2,23 m, a última medição. Então, é muita história muito, muito boa, né? Teve história do menino que a família mandou foto que ele trocava a lâmpada de casa desde os 12 anos, que já tinha 2,10 m. Então, cara, é uma história boa atrás de outra, é muito legal fazer LDB, então é mais simplesmente do que amontoar destaques e falar quem que vai ser profissional, quem não vai, quem que vai ser famoso, etc, né? É para, de fato, tocar a comunidade do basquete, então... eu sei que fica parecendo assim, ninguém quer ser um personagem, todo mundo quer ser jogador, todo mundo quer ganhar jogo, mas no meio disso tudo o que ficam são as histórias, né? As histórias ficam, as estatísticas, 14 pontos de média na primeira fase, cara, isso é tudo muito, muito passageiro. O que ficam são as histórias. Então, para todo mundo que está jogando, para todo mundo que está acompanhando essa competição, todo mundo que está vivendo essa competição, desfrutem, né? Desfrutem que vale muito a pena. Muito bom. Para a gente fechar, acho que a gente conseguiu falar bem de todo mundo e com esse discurso, Gui, perfeito, cabe muito bem, e é isso mesmo. Bom, estamos chegando na nossa reta final, resenha boa demais, falamos bastante coisa sobre LDB, destaques individuais, montamos os nossos times, mas agora eu quero saber de vocês, e as expectativas para os próximos jogos? Tem muita gente boa que não jogou ainda por diversos motivos, mas eu vou falar de dois aqui que eu estou intrigado para ver, Adiel e Mateuzinho, né, jogando a Vera ali. O Adiel e o Mateuzinho, infelizmente, testaram positivo para a Covid e não jogaram nessa primeira etapa, mas está tudo bem com eles. Lembrando que o Mateuzinho pertence ao Flamengo, joga LDB pelo Flamengo e depois retorna para o Pato Basquete para jogar o NBB mais um empréstimo. E o Adiel lá, craque de César Franca, aí já aproveitando as chances no adulto. Quem mais vocês estão ansiosos aí? Que mais que deixa aí vocês já na expectativa para essa segunda etapa? Vou começar primeiro, aqui. Posso ir? Acho que existe uma expectativa sobre o Pará, né, que o Flamengo também trouxe da Espanha, já vai estar disponível. Eu confesso que eu não vi, eu só ouço falar, né? Aquele campeonato que eles jogaram no Sub-18, eu não acompanhei. Foi 18, né? Foi lá no Pará, que o Brasil. Que ele foi Sub-16. 16. Então, eu não vi, esse eu não vi, eu estava fazendo outra cobertura na época, eu não lembro qual foi, eu acompanhava só pelos resultados, então não posso falar a partir disso, não acompanhei na Espanha.
Então tô curioso, né? Quero ver o que ele vai ser capaz de entregar. As referências são sempre ótimas, então tô bem curioso. Cara, tem um nome que voa, assim, é outro que a gente não fala muito a respeito, mas ele vai ter um impacto gritante, que é o Daniel, que estava no Corinthians, vai jogar no Cerrado, deve voltar nessa fase, é um cara que matou acho que 10, 11 bolas de 3 na temporada passada, bateu o recorde, né, jogando pelo Corinthians. É um profissional já, é um adulto, jogando LDB num time cheio de caras mais velhos, que precisa de mais um na rotação ali para fazer estrago. Olho no que ele pode fazer. A princípio, a expectativa de que ele jogue. De maneira geral, acho que a gente tem que ver como é que o Flamengo vai reagir. O Flamengo não joga o que jogou aí, o Flamengo tem muitos problemas, não conseguiu entregar o que esse time já fez nos últimos anos, e a gente que conhece o trabalho do Galego sabe que é muito, muito alto nível. Então, esse time conseguiu sobreviver, acho que é um pouco essa a história do Flamengo, sobreviveu na primeira fase, e agora imagino que vai vir com mais força, chegando reforços, o Mateuzinho e o Matheus, né? É Matheus também, né? O Pará. Matheus e Mateuzinho, é quase dupla de sertaneja, né? Eu imagino o impacto que eles vão ter, já com uma linha, que é o Maciel, o Juan, o Rachel. Então, é um time que vai ganhar um corpo, vai dar uma encorpada bem forte no momento importante. Acho que ver se alguém consegue fazer algum jogo um pouco mais duro com o Pinheiros, né? A gente não tá nessa expectativa, quem sabe alguém consiga, mas de maneira geral é rever esses caras que já nos seduziram e nos deixar levar também, né? Ver quais histórias boas vão surgir por aí. Putz, pra mim é tudo isso, e pra mim a coisa que eu mais tô entusiasmado pra ver é essa briga que vai ser no grupo A, que foi o grupo da sede do Paulistano, porque tem 5 invictos, 5 times classificados ali na briga pela classificação, e 6 times que já não estão nessa briga. E, putz, pra mim eu tô muito entusiasmado pra ver Corinthians e Paulistano, ver quais desses dois vai ficar mesmo no topo. Franca agora com o time mais completo, se o do Marília conseguir voltar. São Paulo, você vai conseguir seguir forte, porque é um time que a gente falou pouco, mas o São Paulo sobreviveu também em alguns jogos. Teve jogos que no finalzinho, por muito pouco, não toma uma bobagem ali, perde um jogo. São José, eu tô muito, muito entusiasmado para ver São José e Rio Claro, para ver se continua esse basquete surpreendente. É difícil, porque tem muita coisa que a gente esquece nesse momento, mas eu tô bem entusiasmado para ver esse grupo A, particularmente, e do grupo B é seguida a disputa como é que tá, até onde o Cerrado pode chegar, até onde o Pinheiros pode quebrar recordes, pode passar os recordes. Então, tem muita coisa boa, eu acho, ainda pela frente. E só passar rapidinho sobre o que o Gui falou do Matheus Leone, eu acho que é a grande história para mim, que acompanha mais a base, ver ele chegando agora, tendo essa oportunidade, tem tudo para brilhar. Naquele campeonato de 2019 que ele participou no Sub-16, ele é da geração 2003, que a gente falou de Tico, falou de Joãozinho, não falou de muitos outros, mas ele era o líder daquela geração. Foi para Espanha, tá voltando agora, então vamos ver o que vai sair dali. Mas tem muita coisa boa pela frente, ele LDB tá só começando ainda. Essa briga do grupo A vai ser muito quente mesmo, Arthur ia falar dela, tem 5 times para 4 vagas, os confrontos entre si ali, então todo dia é uma final para esses caras aí. Eu imagino que o paulistano tenha uma ligeira vantagem, não sei como vai estar o fluxo de jogos do Campeonato Paulista também, mas eu imagino que o paulistano consiga aí ser amplo favorito para ser o primeiro lugar, e aí uma briga para mim totalmente aberta ali, César e Franca, Corinthians, São Paulo e o São José. E aí temos 2 caras também que podem pintar, que são caras aí que estavam nos treinos pré-draft da NBA, que é o Gui Santos, a gente falou, ele tá inscrito, tá lá em BH, tá treinando com Minas, pode ser que surja aí na segunda etapa da LDB, o maior expoente do basquete nacional no momento, e o Vinão, o Vinícius Lúcio, que retorna ao Brasil aí depois de 4 anos na Espanha, um jogador aí de 2,14, que falou, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, e ele falou, cara, se quiserem que eu jogue o LDB, eu jogo, e tá no meu radar, sim, vamos ver como que vai ser isso aí, claro, tem muitas coisas envolvidas, mas também é um cara que causaria um impacto muito grande, deixaria o time do Paulistano ainda maior, o que é uma loucura. E só para fechar aqui, falamos do Pinheiros uma máquina, fazer um comparativo, uma brincadeira, tá, pessoal, tô brincando aqui, mas o Pinheiros me lembra a Universidade de Kentucky, quando o John Calipari tinha orçamento à vontade, para trazer todos os prospectos da primeira, da segunda, da terceira e do 4º ano. Traz todo mundo aqui, que eu vou botar 6 caras na NBA de uma vez. Então, esse Pinheiros me lembra Kentucky de John Calipari. Davi, não estou te comparando com o John Calipari, pelo amor de Deus. Mas é só uma brincadeira aqui, porque Kentucky... Eu tenho uma história boa com o Calipari, hein, Marcelo? Se você quiser aí... Ó lá.
Tem história exótica com ele. Outro dia eu conto. Vou deixar esse suspense aqui. Boa. Já foi uma comparação exótica da minha parte, mas eu vendo esse Pinheiros. Os caras têm os melhores 99, os melhores 2000, os melhores 2001, os melhores 2002, os melhores 2003. Se trouxer os 2004, 2005, ferrou. Aí então. começa. Então é uma máquina esse time do Pinheiros. Não à toa tá tendo essas exibições, jogando um basquetebol tranquilo nesse momento, completamente dominante, né? Um dos times mais dominantes que eu já vi em jogos assim de LDB. Mas tem muita lenha para queimar nesse campeonato, então é isso, né, pessoal? Acho que a gente conseguiu passar a régua muito boa aqui, né? No que já rolou, no que vai rolar. Lembrar que a partir do dia 23 de agosto começam os jogos da segunda etapa, eles vão até o fim de agosto, entram no comecinho de setembro, e aí a gente vai ter a final da LDB no mês de outubro, com os 8 melhores classificados, 4 de cada grupo, naquele sistema clássico de LDB, nesse Final 8, 2 grupos de 4, para aí saírem os 4 ali do Final Four, os 4 semifinalistas. É isso, galera. Vocês têm mais alguma consideração? Querem falar mais alguma coisa? Como é que vocês estão? Eu tenho um contrato, Marcelo, que eu tenho que falar de Luka Doncic em todas as aparições, né? Então, Luka Doncic teria a idade para LDB. Informação muito bem lembrado. Que a gente precisa trazer essa informação aí, porque é o único gancho possível que eu consigo encontrar aqui, porque eu preciso falar de Luka Doncic, né? Você sabe disso. Pô, eu adorei você lembrar. O Luka Doncic teria idade para jogar LDB. Bizarro, 99. Né? Bizarro. Melhor a gente nem pensar muito nisso. Bizarro. Essa informação é bizarra. E você, Arthur? Para mim, a única consideração é agradecer ao Gustavinho e o Galvani pelo que eles estão fazendo, para eu, como um torcedor corintiano, sentir vontade de ver meu time jogar toda vez que eu tô em quadro, tô lá filmando. É muito gostoso, e agradecer a oportunidade que eu tô tendo de a abertura com a liga, de poder filmar tudo. Para mim é uma experiência absurda, eu tô adorando isso. Eu fico em choque vendo ali, porque se vocês ficam em choque na transmissão, imagina eu vendo ao vivo, eu com meus 1,70 m vendo o pessoal enterrando ali na minha frente. Então, pô, tá muito gostosa essa LDB, tá sendo o campeonato mais especial para mim, e tá só começando, então tem muita coisa ainda para aparecer, pra gente descobrir. É isso, galera, foi um prazer estar com vocês dois aqui, e um prazer maior ainda estar no comando aqui do Território LNB, que eu tenho uma ampla ligação do meu saudoso amigo Bernardo Guimarães, que dá nome a esse podcast aqui. Gui também com uma relação muito próxima com o Berno. Então, para mim, é um momento emblemático da minha vida aqui. Eu estou, de fato, no comando do Território LNB, algo que eu sempre estive perto, ajudei e vi crescer como um blog. E hoje em dia é esse podcast maravilhoso da Liga Nacional de Basquete para falar de basquete nacional, coisa que nosso amigo Bernardo Guimarães adorava. Então, acho que ele estaria muito feliz, né, Gui, de vendo essa nossa troca de ideia. Com certeza ele seria o nosso quarto elemento aqui hoje, né? Ele estaria aqui nesse papo com a gente, mas ele está em pensamento e energia, que é um cara que deixou um legado sensacional para o basquete nacional. Então, um salve caloroso, mesmo que em outra vida, para o meu grandíssimo amigo Bernardo Guimarães.